O Kang vai ser o grande vilão nessa nova fase do CM. Inclusive, o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania já deixou claro pra gente que ele não tá pra brincadeira dessa vez. Só que mesmo que o Scott Lang derrote ele, isso não vai resolver o problema, já que existem múltiplas versões dele espalhadas pelo multiverso e a maioria delas quer conquistar todos os universos e linhas do tempo que existem. Então já aperta aí o cinto na sua cadeira, porque hoje a gente vai conhecer todas as versões do Kang que existem na Marvel. E aí nerds, tudo beleza com vocês? Eu sou Edu Parieri e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tal como muitos dos maiores vilões da Marvel, o Kang foi criado pelas mãos lendárias do Stan Lee e do Jack Kirby e teve sua estreia na revista do Quarteto Fantástico lá em 1964. E de lá pra cá surgiram muitas, mas muitas encarnações diferentes desse personagem. Pra vocês terem uma ideia de como isso é louco, de como a história desse cara é louca, ele é um dos maiores inimigos dos Vingadores, ao mesmo tempo em que ele é o fundador dos Jovens Vingadores. Olha isso! A linha do tempo do Kang é um tanto quanto complexa, mas o que vocês têm que entender desse personagem, né, é que tudo que acontece em relação a ele e as várias versões dele, basicamente acontece por causa da salada do tempo que ele faz por causa das viagens dele. Então eu já acho interessante a gente dar uma olhada em todas as versões dele que podem acabar dando as caras nas próximas produções da Marvel. Número 1. Nathaniel Richards, o Kang Primordial. Depois da sua estreia, o primeiro Kang entrou pro panteão dos maiores inimigos dos Vingadores, apesar que nem sempre ele representou uma grande ameaça ali, diferente do Thanos, por exemplo. A chave para entender melhor esse personagem está na conexão que ele tem com o passado dele, ou seja, com o universo da Marvel no presente. O Nathaniel Richards é um estudioso do século 31 e é possivelmente um descendente tanto do Reed Richards quanto do Dr. Destino. Ah, e vale mencionar aqui que ele encontra os projetos da tecnologia de viagem no tempo do Dr. Destino lá no futuro. A primeira vez que esse Kang viaja no tempo, ele volta lá pro Egito Antigo, onde o Quarteto Fantástico já tinha encontrado com ele um ano antes. E isso acaba girando um nó no tempo. Só que esse, galera, foi o primeiro de muitos nós que o Kang faz em todas as linhas do tempo. Mas antes da gente continuar nessa aventura pelas linhas do tempo, eu quero pedir pra você me ajudar aí, me dar aquela moral e se inscrever no canal pra me dar aquela força e tornar realidade o meu sonho, galera. Eu sei que parece uma coisa boba pra alguns, mas eu tenho o sonho, cara, de me tornar um grande youtuber um dia, né? De trabalhar com uma coisa que eu gosto, de ver que meu trabalho importa pra alguém, né? Que meu trabalho pode levar um pouco de alegria pra vida das pessoas. Então, se você puder, me ajuda, me dá aquela força aí pra me ajudar a tornar esse sonho realidade. Número 2. Victor Timely. O Kang possui um poder e intelecto extraordinários, só que às vezes as ambições dele tendem a ser meio pequenas ali, levando em consideração a oportunidade que esse cara tem nas mãos. E um exemplo disso foi quando ele decidiu voltar no tempo para o ano de 1901 para se esconder lá no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Depois disso, ele criou uma pequena cidade chamada Timely e passou a chamar a si mesmo de Victor Timely. E tudo isso com o propósito de estabelecer uma base de operações para que ele pudesse secretamente alterar o curso do tempo. E ele continuou a interferir em vários eventos e de uma forma indireta aí, né, ele foi responsável pela criação do Tocha Humana original também. Galera, pra quem não sabe aí, antes da criação do Johnny Storm e do Quarteto Fantástico, já existia um Tocha Humana na Marvel, que era um androide que foi criado pelo cientista Phineas Horton, e ele podia inflamar o corpo e voar. Nas primeiras aparições desse personagem aí, ele foi retratado como um monstro de ficção científica, mas logo ele se transformou num herói. O que aconteceu com esse cara, na verdade, foi que lá na década de 50 ele começou a perder cada vez mais popularidade, até que a Marvel decidiu apagar a existência dele de vez. E aí eles pegaram o nome e os poderes de herói que ele tinha e deram pro Johnny Storm, que era um novo personagem que estava surgindo ali e tal, e que passou a ser o novo Tocha Humana. Esse Kang usou uma duplicata robô de si mesmo que envelhecia só para manter as aparências ali da função de Victor Timely quando ele não estava por perto para cumprir esse papel. Uma outra curiosidade sobre ele é que a cidade Timely escondia a entrada para a cidade do tempo conhecida como Cronópolis e que provavelmente deve ser abordada no CM em algum momento. Número 3. Kang, o robô conquistador. O Kang fez a sua estreia recentemente no CM, mas ele já é uma figurinha bem carimbada das animações da Marvel. E uma das versões mais intrigantes dele teve a sua estreia na animação Vingadores, a série, que foi uma série que estreou lá em 1999, só que infelizmente ela não foi muito bem, ela acabou não tendo uma repercussão muito boa e por isso ela teve só 3 episódios e foi encerrada. Essa versão do Kang era muito mais robótica, futurista e desafiadora, e embora muitos fãs não tenham visto ali muito valor nessa série e tal, ela pelo menos mostrou o quão maleável é o conceito do Kang, né? E essa é uma das maiores sacadas desse personagem. Número 4. Senhor Griffon.
Os novos e diferentes Vingadores encontraram o Sr. Griffon pela primeira vez quando a empresa dele, a Kang Enterprises, comprou a Torre Stark e ele apareceu como aliado de um alienígena Chitauri chamado Warbringer. Mas eles logo descobriram que esse maluco se tratava de uma parte do Kang o Conquistador, já que ele foi dividido em dois por causa de uma anomalia do tempo e ficou preso no século XXI. Só que esse cara não quis esperar milhares de anos para retornar para o Império que ele eventualmente iria construir lá no futuro como Kang o Conquistador, não. E então ele tentou começar a dinastia dele no presente mesmo, né, se tornando o presidente da própria empresa. Felizmente os Vingadores conseguiram impedir os planos dele e ele foi jogado de volta no fluxo do tempo pela Jane Foster, a poderosa Thor. Número 5. Rama-Tut. Esse aqui é um pouco complicado, mas eu vou explicar. Esse Kang, na verdade, é o Nathaniel Richards lá da Terra 6311, que é uma realidade em que a humanidade nunca passou pela Idade das Trevas. Bom, aí depois de séculos de avanços tecnológicos e de guerras, a paz foi estabelecida nesse mundo aí por um viajante do tempo lá da Terra 616, que também se chamava Nathaniel Richards. E como esse cara trouxe a paz para esse mundo, ele acabou ficando conhecido lá como o lendário benfeitor. E o Nathaniel Richards, nativo da Terra 6311, seria supostamente um descendente desse benfeitor, apesar que existem alguns registros que falam que ele também poderia ser um descendente do Dr. Destino. E a coisa vai mais fundo ainda, galera, porque esse Nathaniel Richards encontra as ruínas lá da Fortaleza do Benfeitor e também os planos da tecnologia de viagem no tempo dele. Ele vai lá, recria a máquina do tempo e decide voltar lá para o ano de 2960 a.C., lá no Egito da Terra 616. E a sorte desse cara vai de mal a pior, porque quando chega lá, a nave dele cai no deserto e ele fica ferido e cego. Só que aí ele é encontrado e salvo pelo Baal das Areias Escarlates, o líder do povo da Tempestade de Areia. Só que apesar de ter ficado cego, esse cara ainda era ambicioso. Eventualmente ele foge pro deserto e deixa para trás alguns dispositivos que continham informações sobre o nascimento do primeiro mutante do mundo, que viria a ser conhecido como En-Sabah-Nur, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso famoso Apocalipse. Depois disso, Nathaniel usa um exército de robôs e armas que tinha na nave temporal dele e assume o controle do Egito e se torna o novo faraó. E aí ele começa a chamar a si mesmo de Rama-Tut, que é o nome que foi dado a ele pelo Baal, e significa o visitante de além do sol. Número 6. O Centurião Escarlate. Depois de derrotado pelo Quarteto Fantástico, essa versão do Kang se tornou um aliado do Dr. Destino, e depois de um tempo ele criou uma armadura bem parecida com a dele e assumiu a identidade de Centurião Escarlate. E ele chegou a lutar contra os Vingadores várias vezes, até finalmente ser derrotado por eles também. Esse personagem em especial teve várias encarnações ao longo do espaço-tempo aí. Inclusive, uma delas conseguiu conquistar uma realidade alternativa que era habitada pelo Esquadrão Supremo, que é uma equipe bem pouco conhecida da Marvel que tem heróis muito parecidos com a Liga da Justiça da DC. O filho dele, o Marcus Kang, chegou a auxiliar o pai em várias batalhas dele contra os Vingadores e também chegou a assumir o manto de Centurião Escarlate por um curto espaço de tempo, até que o próprio Kang acabou matando ele. Número 7. O Kang da Jornada das Estrelas. Cara, uma das explorações mais audaciosas que o Kang fez pelo tempo e pelo espaço rendeu um dos crossovers mais bizarros de todos os tempos. Essa história, que acontece no final dos anos 90, é cortesia de uma versão alternativa do Kang que, para variar, estava alterando ali várias coisas na realidade usando um negócio chamado Gancho do Tempo. E isso fez com que os X-Men dos anos 90 e a tripulação da nave Enterprise D de Jornada nas Estrelas unissem as suas forças para impedir ele. Só que o mais interessante disso tudo, galera, é que as ações do Kang nessa história revelaram que, de certa forma, o universo da Marvel é basicamente uma parte de um universo maior que contém universos de outros gêneros também. Ou seja, as possibilidades de crossover são infinitas, já que o universo da Marvel coexiste com basicamente tudo que a gente conhece, pelo menos na teoria. Inclusive, vale mencionar aqui que existe um crossover dos Vingadores com o anime Shingeki no Kyojin, onde os titãs do anime são transportados para Nova York e começam a devorar as pessoas e espalhar o caos por lá. Apesar que a galera ficou bem decepcionada com essa história, porque além de ser muito curta, ela também não teve a presença dos personagens de Shingeki no Kyojin, como a Mikasa, o Levi, e também os portadores dos titãs, como o Eren, a Anne, o Reiner e outros aí, né? Número 8. Kang, o Conglomerador. Essa versão do Kang surgiu durante os eventos do Aranha-Geddon, que é a continuação do arco do Aranha-Verso. Ele é um homem de negócios lá do ano 2099 e ele possuía os direitos de todos os super-heróis. E ele queria levar o Aranha-Punk lá pro futuro para poder controlar o personagem e explorar a popularidade dele para ganhar dinheiro.
Os poderes do conglomerador não se limitavam à manipulação temporal, ele também era dotado de uma grande inteligência, mas apesar disso ele foi derrotado pela força do punk rock e pelos punhos do Hulk da Terra 138. Apesar de parecer que é brincadeira, esse Kang pode muito bem ser considerado um dos mais poderosos que existem, já que ele viajava pelo tempo coletando e praticamente escravizando heróis para ele poder lucrar a partir disso. E essa pode ser uma das variantes mais interessantes para ser abordada pelo UCM agora. Número 9. Kamala Kang. A Kamala Kang é uma versão híbrida do Kang com a Miss Marvel, e a personagem surgiu quando um traje espacial com problemas fez com que o gene inumano dela fosse ativado. Porém, ao invés de esticar o corpo dela como acontece com a Miss Marvel do universo 616, essa Kamala consegue se projetar através do tempo e do espaço. Só que aí ela ficou presa em uma anomalia que acidentalmente mudou o passado dela, e isso fez com que o futuro dela também fosse alterado no processo. E por causa disso ela acabou matando uma versão do próprio pai sem querer. Essa versão da personagem foi fruto do arco das Guerras Secretas lá de 2018, onde a Gamora manipulou a realidade e fundiu vários personagens. Aí a Kamala ganhou não só o intelecto do Kang, como também manteve as suas habilidades de polimorfia. Número 10. Immortus. O Immortus é uma versão futura e muito mais velha do Kang, só que essa versão tava de saco cheio daquele negócio de guerrear pelas linhas do tempo e tal, né? E aí ele foi contatado pelos seres celestiais do fim dos tempos e se tornou o emissário deles. Para esse Kang, o negócio era que se ele reparasse as linhas do tempo ao invés de destruir elas, ele iria obter a imortalidade. O Immortus também passou a permitir que as suas versões passadas seguissem seu curso no destino, a fim de garantir que no final de tudo, eles se tornariam Immortus, e não só mais uma variante aí qualquer que conquistou o tempo. O Immortus era leal aos Guardiões do Tempo e estava destinado a governar o Limbo, que é uma dimensão que existe fora do curso do tempo e que foi apresentada pra gente lá na série do Loki. Inclusive, é muito provável que aquela versão do Kang que aparece no final da primeira temporada, que estava controlando a AVT e as linhas do tempo, seja o Immortus. Ele se autoproclama o Senhor do Tempo, e parte do trabalho dele como guardião era monitorar e controlar as várias discrepâncias na linha do tempo que eram causadas pelas versões mais jovens dele, como o Kang Primordial e o Rama-Tut, por exemplo. As habilidades e a inteligência dele são muito maiores que as do Kang. Além disso, os Senhores do Tempo ensinaram para ele muito mais sobre o tempo e sobre o poder cósmico, dando para essa versão futura do Kang um poder e habilidades muito superiores à maioria das variantes dele. Número 11. O Papa Immortus. Essa versão do Kang surgiu lá na Terra X ou Universo X, se você preferir. Essa realidade alternativa era uma distopia onde todas as pessoas tinham superpoderes. E isso aconteceu porque o Raio Negro soltou a névoa de terrígeno no planeta inteiro para transformar todo mundo em inumano, já que assim acabariam as perseguições aos súditos dele. Só que devido a um problema causado por um reator de energia de vibrânio criado pelo Reed Richards, a névoa começou a provocar umas mutações estranhas na população, e as pessoas começaram a chamar esse fenômeno de Praga X. E depois disso uma série de coisas acontece. A massa da Terra é reduzida, causando uma mudança de órbita e do campo magnético, o que afeta drasticamente o clima do planeta. E como se isso não bastasse, 1/4 da população de Nova York perece por causa do clima. E é nesse momento que o Immortus, sob a influência do Mephisto, se torna um papa e funda uma igreja que prega a dominação mutante da galáxia e quer a destruição dos equipamentos do Reed Richards que eliminaram a mutação da população. Número 12. Destino, o Aniquilador Conquistador. Essa variante bem jovem do Nathaniel Richards resolve voltar para sua linha do tempo e aceitar o seu destino de se tornar o Kang o Conquistador. Só que aí, depois de um tempo, ele reaparece com uma nova forma junto com a armada do Kang, né, a princesa Ravonna, e ele começa a chamar a si próprio de o Jovem Immortus. Bom, e aí danou-se, né, porque esse maluco vira e simplesmente fala que ele vai virar um vilão mesmo, que é isso aí, ele vai tacar fogo na bagaça toda e já era. Então ele vai e faz uma aliança com o Dr. Destino para derrotar o Quarteto Fantástico, pois assim ele iria superar as outras versões dele, já que nenhuma delas conseguiu fazer isso. E ele ainda planejava evitar o seu destino se tornar o Kang, só que infelizmente o Dr. Destino acaba se fundindo com ele e com o Aniquilador, resultando na ameaça que ficou conhecida como Destino, o Aniquilador Conquistador. Apesar de ser uma grande ameaça, ele acaba sendo derrotado por várias versões de diferentes linhas do tempo do Quarteto Fantástico, e depois disso eles dividem o vilão novamente em 3 e devolvem cada um deles para sua linha temporal. Número 13. Rapaz de Ferro. Essa versão mais jovem do Kang decide voltar no tempo para tentar evitar de se tornar um grande déspota do mal. Então ele assume a identidade de Rapaz de Ferro e cria os Jovens Vingadores. Cara, essa versão do Kang se provou ser uma das mais interessantes, já tem muita gente especulando aí sobre uma possível participação dele na criação dessa equipe no UCM. Imagina como ia ser foda, um cara que chega, fica amigo de todo mundo, luta lado a lado, pra depois se revelar como um inimigo. Eu quero ver isso pra ontem.
Depois de matar sua versão do futuro, o Nate, como ele é chamado, né, percebe o dano irreparável que ele causou na linha temporal. E aí, depois de um longo conflito ali interno, ele percebe que a única forma dele reparar o erro é aceitando o destino dele e se tornando o vilão ali, né, o ditador que a gente conhece. Número 14. O Conselho dos Kangs. No começo de tudo, o Kang era apenas um ser, né? Ele existia em apenas um ponto do espaço-tempo. Só que nesse caso aqui, tudo começou quando uma das variantes mais terríveis do vilão chegou no século 40. Ele foi lá e construiu uma nova armadura ali com elementos futuristas, né? E conquistou o mundo do futuro. E pra muitos isso teria sido suficiente, né? Mas o Kang obviamente é fã daquele ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então esse maluco começou a voltar no tempo inúmeras vezes para lutar contra os Vingadores, e isso acabou criando um número incrível de versões alternativas dele. Essas diferentes versões do personagem eventualmente se uniram e criaram aquilo que ficou conhecido como o Conselho dos Kangs. E esse grupo passou a existir somente para derrotar e destruir os Vingadores das mais diversas formas possíveis por todo o tempo e espaço e por toda a eternidade. Mano, eu quero morrer de bem desses caras, viu? Como vocês podem ver, tem um monte de versões do Kang para Marvel trabalhar nos cinemas, fora que eles podem acabar criando versões que nem sequer existem nos quadrinhos. Mas me conta aí, qual dessas versões do Kang você mais gostou e gostaria de ver nos filmes? Cara, eu vou pedir pra você não se esquecer de me dar aquela moral, de se inscrever no canal pra me dar aquela força aí, pra me ajudar a realizar o meu sonho de me tornar um grande youtuber um dia, de fazer algo que eu realmente gosto, né, de ver que meu trabalho ali pode ser importante pra alguém, que eu posso levar um pouco de alegria pra vida das pessoas. Te agradeço de coração por você ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!